Bem-vindos. Isso vai para os erros de gravação inicial. Muito bem-vindos. Mais um episódio do Café e Negócios. Estamos aqui com o nosso grande mestre Alex Nascente e o nosso outro grande mestre, Rafael, né? Seja muito bem-vindo, Rafael. Gostaria de agradecer a tua presença, né? Seja bem-vindo. Muito obrigado. Agradeço o convite. Espero poder trocar uma ideia bacana com vocês aí. Mas eu não tenho sombra de dúvidas sobre isso, né? Então, apresentar formalmente o Rafael, né? Rafael Quadros, né? Empresário, diretor da Cassis, aí o novo presidente da Cassis, verdade, show de bola, verdade. muito, meus parabéns. Obrigado. E, né? Não obstante isso, muito importante, pastor evangélico na igreja, né? Embaixadores, né? Meu pastor, né? Então, é um prazer inenarrável, Rafael, te ter aqui. Nós temos o nosso bordão, né, do momento inenarrável, né? É o bordão, certo. Nosso bordão. Tem que te apresentar, né, Alex? Né? De novo, né? Acho que o pessoal já conhece, né? Não, mas é bom, né? Então tá, bom. então apresenta, então. Não, mas eu acho que tu tem que se apresentar, né? Bom, então, empresário, né? Alex Nascente, empresário, consultor, escritor, palestrante, entre outros temas adjacentes. Mas, na verdade, não é sobre mim. Hoje é sobre pessoas, sobre processos, sobre gestão, né, de liderança. E é por isso que nós temos um líder nato aqui. É verdade. E além de nato, também é um líder desenvolvido, que a gente vai falar um pouco disso, né? Sim. Quanto o nato é importante, quanto o desenvolvimento é importante. Mas, Rafael, eu gostaria de te deixar tu começar, né? Se quiseres te apresentar melhor, falar alguma colocação, trajetória do Rafael, acho que é importante essa tua inicial. Quando nós falamos de liderança, né, e acho que é um tema muito pertinente, nós pegamos um cenário atual hoje e estamos carentes de uma renovação de líderes em vários âmbitos, né, da sociedade. Eu estava fazendo uma reflexão vindo para cá, né, sobre liderança. A gente pega a década de 80, nós temos uma referência de liderança meio maquinista de trem. Perfeito. O cara que puxava, muitas vezes era aquilo que nós chamamos de chefe, Exato. que conduzia de uma maneira mais firme. Aí nós passamos para a década de 90, é o líder que carrega o piano. E aí tem uma figura, década de 80, o maquinista, década de 90, o Dunga, da seleção de futebol, aquele cara que brigava, tu olhava ele jogando, tu te emocionava, tu criava uma referência. E a pergunta é, qual é o líder de hoje, dessa geração? E para mim ficou muito claro que o líder de hoje trabalha muito com inspiração, com engajamento. Não sei se vocês já viram a final mundial do campeonato de xadrez. Já viram ou não? Não tem como tu ficar na volta do cara dizendo assim, pensa. Tu depende que a pessoa seja inspirada, que ela raciocine, que ela esteja centrada. Para mim, esse é o líder dessa geração. O líder que vai gerar inspiração para engajar as pessoas. Porque as pessoas se tornaram muito independentes, muito autônomas. A condução foi assim. Então, quando nós falamos de liderança hoje, nós falamos de uma liderança inspiradora, que consiga enganjar as pessoas a um propósito. Então, a minha carreira profissional, eu tenho muita felicidade de ter me relacionado com muitas pessoas nessa caminhada. Show. Pessoas que me inspiraram a trabalhar com pessoas. E esse é o segredo. Por mais que a tecnologia avance, a inovação venha com força total, nada vai substituir o olho no olho. Perfeito. Nada vai substituir o olho no olho. Nada vai substituir um abraço. Nada vai substituir o toque de vamos lá, estamos juntos. Então, quando eu falo de liderança, eu olho para a minha trajetória e vejo que esse time não foi perdido, no sentido de o futuro é a relação com as pessoas. As empresas têm processos, as empresas têm capital, as organizações têm a sua organização, mas o que faz a diferença de uma para outra são as pessoas. São as pessoas. As veias vivas, pulsantes, são as pessoas, né? E eu acredito que antes das pessoas, as pessoas com valores, né? Perfeito. Tá, e hoje, deixa eu te fazer uma pergunta. Qual é que é a importância da contratação hoje de pessoas, principalmente com pessoas com valores que sejam alinhadas à empresa? Porque, assim, quando tu pega um currículo, eu tive um chefe, né, um cara que me ensinou muitas coisas assim, nesse sentido, e ele sempre me falou, quando tu pegar um currículo, tu vai ver ali a formação, vai ver a experiência, mas a pergunta-chave, o que essas pessoas entregam?
Porque muitas vezes a gente contrata, na hora de selecionar uns currículos, pela formação técnica. Só que técnica tu ensina. Vou contratar um soldador. Tu faz um curso de solda, tu escora ele num profissional mais difícil, experiente. Né? Agora, quando a gente fala de valor de princípio, é o cara que vai ser comprometido. É o cara que vai ser enganjado. É o cara que, não estou dizendo nem chegar no horário, mas ele vai entender a sua responsabilidade dentro do processo. Só que isso é muito difícil de identificar. Tu pode fazer testes, tu pode aplicar psicologia, tu pode aplicar técnicas, mas isso é bem difícil. Por isso que eu digo que o olho no olho é muito importante. E quando eu faço uma entrevista lá na empresa, eu gosto de perguntar assim, fez tudo isso, tá, mas o que gerou? O que foi entregue diante de toda essa formação que tu tens? Né? De tudo aonde tu trabalhou, o que foi entregue? Vocês vão lembrar, o meu avô trabalhou a vida inteira numa empresa. Eu acho que até a gente tem um episódio que a gente fala, né? Que a gente fala sobre isso, né? Porque nós temos gerações atrás que elas iniciavam e terminavam. E terminavam num único serviço. Esse era o desafio da vida deles. Deus o livre ser demitido ou ir para outra empresa, ou trabalhar Exato, com outra coisa. Ter uma carteira com mais de 3 empregos. E num conceito que o empreendedorismo, para tu ser empreendedor, tu tinha que ser biruta da cabeça, né? Tinha que ser louco. Não, eu acho que essa teoria não mudou muito. Né? Não mudou. Não mudou. Mas mudou sabe muito. que o que me chama a atenção na tua colocação é o seguinte, eu concordo, porque como a gente desenvolve isso até mesmo nas nossas consultorias e na nossa organização, a gente trabalha todo o plano de captação, né? De captação, seleção, enfim, mas a pessoa entra pelo seu currículo, mas ela é demitida pelo seu comportamento. Perfeito. Só que a gente tenta atenuar isso, a gente tem bons manuais, a partir do manual a gente vem o segundo passo, que é o PVE, o ponto de vista educativo, né? Sai daí PDI, PDL, enfim. Daí para frente a gente tem os KPIs mesmo, que são as partes, né, de chaves, né, chaves para o resultado. Sim. E aí a gente começa a realmente separar o joio do trigo, né? Só que o que acontece? A gente tenta mitigar tudo isso antes, porque esse spread, ele é um spread caro, né? Para te contratar, treinar, gestar, qualificar e depois a pessoa ser demitida. E, infelizmente, essa nova geração, a gente vê muito isso. Por falta do engajamento, por falta da próprio, né, consenso de equipe, visão de dono, que seria ideal para que todas as empresas tivessem. Mas, aí vem a grande colocação. Nessa nova geração, Rafael, como trabalhar com essa nova geração para que realmente eles tenham, então, esse engajamento, né, esse desenvolvimento através da liderança, né, inspiracional. E, veja bem, não estou falando liderança motivacional, é inspiracional mesmo. Né? Para que eles tenham também, que a gente possa dar empoderamento gerencial para essas pessoas. E quando eu falo gerencial, não é Rafael gerente, Lucas gerente. É gerencial no sentido de gerenciar sua própria carreira, suas próprias emoções. Sabe? Perfeito. Eu acho que nós vamos enfrentar um problema sério ali na frente. Hoje a discussão é sobre mão de obra qualificada. Tem ou não tem, vamos qualificar. Ali na frente não vai ter mão de obra. Não vai ter mão de obra. As pessoas, o Brasil hoje é o primeiro no ranking da geração nem trabalha e nem estuda. E isso é assustador. Muito. Então, por exemplo, não se tem mão de obra. Não se tem. O Tesla lá, o Elon Musk falou uma frase que é impactante. Ele falou que no futuro o governo vai acabar pagando para as pessoas ficarem em casa e as máquinas trabalharem. E isso é chocante. Eu vi isso. O governo vai subsidiar, mas quem vai trabalhar vão ser as máquinas. Isso é forte. Então, hoje, por exemplo, quando eu era jovem, e não faz muito tempo, né? Tenho apenas 36 anos, o sonho de todo jovem era entrar no Senai, fazer um curso, virar cotista e começar a ter um ganho. Esquece. E esquece. Tanto que um dos projetos da Cacisk ali, dessa gestão, é entrar de volta na sala de aula. Lá na educação básica. Aproximar o meio acadêmico com o meio empresarial. Para começar a incentivar. Pegar os jovens, as escolas e entrar dentro de uma indústria. Entrar dentro da empresa. Eu faço um trabalho aqui na Escola Totem. Ontem comecei até no primeiro ano, que é o trabalho de empreendedorismo com jovens, 14 anos. E eles estão criando empresas ali dentro. E vou começar. Ontem eu instiguei eles. Nós vamos gerar lucro. E esse lucro é de vocês. E aí brilha o olho. Então, quando eu falo dessa questão de entrar na sala de aula, de começar a resgatar a importância do trabalho, porque um tempo atrás o governo facilitou o acesso ao ensino, à faculdade, ensino superior. Ensino superior.
isso, o mercado de trabalho não estava pronto para receber toda essa formação. Vamos pegar a Cachoeira do Sul, por exemplo. Cachoeira do Sul caminha a passos largos para se tornar um polo educacional. Perfeito. Onde é que nós vamos colocar essa mão de obra? E ainda mais, o que Cachoeira vai resgatar de capital intelectual disso? Se nós não aproximarmos o meio acadêmico com as empresas, trazer esse pessoal para gerar algo para a cidade, nós vamos perder isso. Então, ou seja, uma ponta está funcionando e a outra ponta não. Então, existe um lapso aqui dentro. E aí, quando a gente fala das novas gerações, eu me preocupo com a questão da falta, não é nem qualificação. As empresas estão pagando hoje o curso. As empresas estão investindo. A questão que tu faz um curso, eu faço um desafio para vocês. Vocês fazem um curso, vamos ver quantas pessoas se inscrevem. Curso gratuito. Curso gratuito e tu tem alguns problemas internos, né, de discussões, né? Perfeito. Porque as pessoas elas não aproveitam as oportunidades. Não. E vale lembrar, né, que na minha concepção, e eu sempre falo, é minha concepção, tu é responsável pela tua carreira. Sim. Não é a empresa que te emprega. E muito menos o governo. Exatamente. E muito menos o governo, porque aí né? o que acontece? Essa nova geração não é uma coisa só dessa nova geração, mas vamos falar dessa nova geração. Ele reclama do empregador, reclama do governo, mas e a tua responsabilidade nesse quesito? Nesse campo? Qual o mapa que tu está desenhando a partir daqui? Porque, cara, tu tem que procurar. E hoje, veja bem, nós estamos falando de redes sociais. Redes sociais hoje tu tem acesso em qualquer local. Isso aqui te deu esse poder. Só que em vez de ficar olhando TikTok e outras coisinhas, eu não estou dizendo que não pode olhar, sim, entendeu? Mas tem muito curso bom, gratuito, que poderia fazer muita diferença para a tua qualificação, para teu aumento de resultado, teu aumento de salário. As pessoas não querem. Mas assim, né, Alex, vou pegar o teu gancho e as pessoas elas são induzidas a buscar a dopamina instantânea. Isso quanto mais dopamina instantânea, mais inconsciente tu se torna, menos responsável tu te torna pelas tuas decisões que tu vai tomar, né? Então tu acaba te tornando massa de manobra para as coisas que impõem pra gente, né? E pegando também o que tu falaste ali, Rafael, sobre a questão do trabalho do empreendedorismo, nossa, que legal, né? Mas isso não é uma coisa nova, cara. Eu tô flertando com os 40, eu participei de um programa Brasil Empreendedor lá na minha 8ª série, nós estamos falando isso em 97, 98, por aí. E depois teve o Junior Achievement que a gente fez, que era um programa do Sebrae, que a gente desenvolvia a empresa dentro da escola, a gente fazia captação, fazia custo operacional, vendia, fazia captação de recursos, vendia as ações. Cara, era muito legal. E nós estamos falando isso, cara, praticamente 25 anos atrás, né? E aí a gente fala do empreendedorismo hoje, como ele está longe do meio acadêmico, porque foi criado um contexto e um conceito que as empresas são malvadonas, elas são exploradoras, elas exploram, e aí a gente vai... essa é a discussão de capital vezes trabalho, eu acho que a gente tem que eliminar isso, né? Porque a única maneira hoje de tu gerar realmente riqueza dentro de uma sociedade é através do empreendedorismo, porque tu cria riqueza do nada, tu cria riqueza através da transformação. Tu gera emprego e renda. É que as gerações foram mudando. O meu pai não passou o trabalho que o meu avô passou. Eu não passei o trabalho que meu pai passou. Exato. Então as coisas foram um pouco mais facilitadas. Então, tecnicamente, essa geração ela já nasce num processo um pouco mais acomodado. Não que seja fácil, mas estão mais prontos. Né? Tudo à volta está mais preparado. Eu acho que as necessidades básicas estão mais supridas. Perfeito. Pode ser. Perfeito. Pode ser. Porque, por exemplo, assim, eu ia para a escola... Aí Maslow vem e fala mesmo, né? Tem, né? Realmente. Eu ia para a escola de a pé. Chovendo, Sim, eu ia para a escola de a pé. A minha filha nunca caminhou uma quadra a pé, né? Vamos dizer assim, né? Então dá para se dizer. Para te fazer um trabalho, cheguei para a biblioteca e gastar caneta, copiando e fazendo. As Barça. Aí hoje, pelo amor de Deus, hoje não... Rafael, voltando assim para a gente não perder o foco da questão da liderança, assim, como ser um líder... Porque tu falou dos líderes, né? Sim. E eu acho que a gente passou do líder participativo, líder, né, autocrata, enfim, tal. Mas, assim, como ser um líder hoje, então, mais inspiracional para que as pessoas realmente... A gente consiga mexer, tá? Vamos dizer assim, com as emoções certas dessas pessoas.
né? Porque a gente sabe que a emoção é o combustível, né, da ação para essas pessoas. Como trabalhar com suas equipes mais isso? Eu parto do princípio que a base do ser humano é relacionamento e reconhecimento. A gente parte desse princípio, né? A essência do ser humano é uma essência de conquista. Está dentro do DNA. Perfeito. A gente fala lá na escola, o primeiro homem recebeu isso, na própria instrução de Deus, né? Conquiste, frutifique, multiplique, domine. Então, isso é uma coisa que está na essência do ser humano. Cresça, frutifique. Então, por exemplo, quando eu falo de uma liderança hoje, ela precisa entender que as pessoas são relacionamento e reconhecimento. As pessoas gostam do resultado. A questão que um tempo atrás, tu dizia, vai. Hoje o líder vai ter que mostrar o caminho. Vai ter que conduzir. Vai ter que mostrar. A gente tem uma frase na empresa ali que chega a ser engraçado. O óbvio precisa ser dito. Sim. O óbvio precisa ser dito. Tem que desenhar? Desenha, então. Facilita. Eu gosto de duas frases que ligam a isso. Servir e facilitar. Acho que a base da liderança hoje é servir e facilitar. Servir é um propósito muito maior que a minha própria vontade. A minha ideia como empreendedor é chegar mais tarde, né? Contar os lucros, fazer só aquilo que eu queria fazer. Não é. Maior ilusão é isso. Se tu tá pensando em empreender, eu tenho um amigo que me falou isso. Cuidado com essas... Poxa, eu achei que ia fazer isso. Eu pensei, cara, mas sempre foi assim. Aí ele disse, por que não me avisou? Eu falei, ninguém me avisou. Por que eu vou estar avisando também? Mas quando eu digo que servir, a gente serve um propósito maior. Sabe? E serve um propósito maior. Não é só gerar o lucro. É entregar algo para a sociedade. É gerar pessoas melhores. Né? E aí eu falo de facilitar. A gente tem que facilitar o processo de aprendizagem também. É muito fácil tu apontar o dedo e dizer, vai lá e faz. Perfeito. Agora, mostrar como faz. Né? O know-how, saber fazer, é o que paga hoje o mercado de trabalho. É o saber, é o como fazer. Então, quando a gente fala de uma liderança na empresa para gerar engajamento, base, relacionamento e reconhecimento. Hoje, quando a gente faz algum plano de benefício na empresa, a gente criou uma regra que é o seguinte, todo benefício precisa chegar em casa do colaborador. Verdade. Vou dar um exemplo. Eu vou dar R$100. Dá R$100. Não chega em casa. Ele vai botar na gasolina, ele vai passar em algum lugar, não chega em casa. Agora, todo benefício nós decidimos ali na empresa tem que chegar em casa. Vou dizer uma cesta básica. Quem não teve nenhuma falta, ganha uma cesta básica. Por quê? Ele vai levar para... Eu não dou o vale alimentação. Tu dá a cesta básica. Vai chegar em casa. Eu sei que um dia ele vai reclamar que teve que ficar até mais tarde, que estava quente. A mulher, os filhos vão lembrar dessa... para ajudar. Então, a gente está falando de reconhecimento. A gente está falando de gerar uma relação da empresa com o funcionário e também com a família dele. É verdade. E o reconhecimento, porque às vezes a liderança ela está tão focada no resultado que ela só vê quando não atinge. Só o número. Ela não vê quando atinge os desvios e por que não atingiu. E a gente tem muito ali a questão do analisar os desvios. Por que não atingiu? Questão de qualidade, por exemplo. Perfeito. A gente vai ter que voltar para a essência. Os 5 porquês. Ishikawa. Mas é isso? Não. Por quê? Por quê? E vamos no fundo. Secando. Daqui a pouco eu vou chegar lá na ponta e vou entender. E o cara não entendeu como tinha que fazer. Mas para mim era tão óbvio. Mas o óbvio precisa então, quando eu entendo que eu estou lidando com pessoas, que eu estou lidando com relação, eu preciso aprender isso. Como líder, eu também preciso ter esse sentimento. Às vezes eu tenho a ideia que está tudo pronto e não está. Eu preciso acompanhar, eu preciso entender, eu preciso dar segurança para quem está fazendo, eu preciso apontar e mostrar como é que faz. Então, o líder da década de 80 é aqui, agora o líder dessa geração vou te mostrar como é que faz. Vou estar junto, vou estar engajado, para que as pessoas também sintam confiante naquilo que estão fazendo. Perfeito. Então, seria, para nós deixar bem frisado, relacionamento e reconhecimento na matriz pessoal, na matriz de produção seria facilitar e servir. Servir e facilitar. Servir e facilitar. Show de bola. Olha só que bela dica. Se a gente pegar o maior líder de todos os tempos, Jesus. Jesus foi o maior exemplo de servir. O que quer ser o primeiro, seja o último. Aquele que quiser ser o maior, seja o menor. Ou seja, se ele tivesse feito o trabalho dele e não tivesse gerado esse modelo, teria acabado em 100 anos. É verdade. Perfeito. As pessoas seguiriam ele e teriam encerrado. Quando ele serve e diz assim, existe algo maior, e começa a gerar inspiração na vida de pessoas que vão mudar a história, e ele dá uma lição de nós precisamos aprender a se relacionar e servir a um propósito maior que a minha própria vontade.
Então, ali nós entendemos que servir e facilitar vai gerar, sim, um legado. Vai gerar o que a gente chama de continuidade. Show. Né? Então, o Marius Monroe diz que não existe sucesso sem sucessor. É verdade, verdade, Perfeito. verdade. Né? verdade, Então, verdade. quando nós geramos isso nas pessoas, e o Rancharan, uma referência de liderança mundial hoje, ele fala, todo líder precisa gerar novos líderes. Isso. E isso Senão é tua missão não está completa, né? E aí vira aquele lobo solitário total, né? A gente vê que a liderança às vezes te isola, né? Mas é muito importante isso que tu falou, assim, nós desenvolvemos de uns anos para cá um projeto de novo núcleo de liderança, né? Dentro do grupo, e a gente tem trabalhado muito essa questão, até por necessidade mesmo com essa nova geração, né? Mas principalmente essa questão, pegar na mão, né? Ensinar a fazer. Aí depois a pessoa faz, tu acompanha, depois a pessoa faz e tu revisa, e assim tu vai num ciclo, né? Claro, estou falando aqui rapidamente, Sim. mas é um ciclo, né? Para que a gente melhore essa produtividade, e faz muito sentido, muita diferença isso. Né? E outra coisa, que já aproveitando que tu falaste ali da questão de Jesus como o maior exemplo de liderança de todos os tempos, a gente entende que a liderança também tem muito relação à questão de perfil, né? E como é que a parte da espiritualidade hoje pode contribuir nesses líderes hoje dentro do contexto cultural da empresa? Essa é uma pergunta muito comum, né? As pessoas nascem líderes ou viram líderes. Algumas pessoas têm predisposição à liderança. O ambiente influencia muito nisso. A gente pode ter um líder de sala de aula, líder de turma, mas a empresa não consegue exercer. Então, existem situações que fazem essa liderança ela aflorar. Mas eu sempre digo que todas as pessoas elas podem usar aquilo que tem de potencialidade para liderar de alguma forma. Perfeito. Tanto que o próprio Paulo, né, o apóstolo Paulo, ele diz, né, todos os membros são importantes para o corpo. Exato. Existem vários níveis de liderança. Né? Dentro da igreja a gente usa algumas expressões de líderes de multiplicação, líderes de frutificação. Talvez eu não vou ter um líder lá de uma retórica muito forte, mas estão líderes que estão nos bastidores ajudando, aconselhando, e fazem um trabalho extremamente importante. Então, esse trabalho de aflorar, de criar um ambiente favorável para despertar é extremamente importante. Quando a gente fala da espiritualidade, eu acredito que o despertar é importante. A espiritualidade ajuda a despertar, a destravar, a tirar aquela ideia da mente limitante. Não uma ideia de coaching, tá? Eu sou meio um mindset crítico fixo, a isso. Tem uma frase agora que é moderna, mente vazia, oficina do coaching. Né? Porque, na verdade, o que eu penso a respeito disso? Tu tem que ter algo para entregar. Perfeito. Não é ler um livro e sair falando, não é fazer um curso e sair falando, nada contra, mas também não muita coisa a favor. Existem coisas que tu precisa ter experiência. A experiência, ela te ajuda, nada substitui a experiência. Eu posso dizer para ti assim, Alex, fazer uma costela assim assada é bom, tu vai dizer, que legal, mas a experiência de fazer, experimentar, não existe coisa melhor, cara, não existe coisa igual. Então, às vezes, quando a gente fala dessa questão da despertar a liderança, a bagagem ajuda muito, a experiência de conduzir isso. E a espiritualidade, nós estamos falando de gerar experiência nas pessoas, de conduzir elas a gerar experiências, de ter vivência em função disso. Então, a espiritualidade, ela traz um equilíbrio. Então, nós temos hoje um equilíbrio emocional, nós temos um equilíbrio profissional, nós temos um equilíbrio de mente, e o equilíbrio espiritual é importante. Tem dias, cara, tem uma coisa que é muito louca nisso, tem dias que tu acorda assim, não estou me sentindo bem, tem uma coisa estranha, mas tu olha o dia igual, cara. Sim. Mas, às tem as vezes, mesmas 24 horas. é algo aqui dentro. Tu entendeu? Total. Às vezes aqui dentro. E a espiritualidade, ela vai sim te trazer um nível de equilíbrio. E aí eu digo mais, cara, existe hoje um investimento forte em engenharia espiritual. Verdade. Engenharia espiritual. Isso é uma coisa meio fora do contexto. Mas a engenharia espiritual, ou seja, trabalhar a espiritualidade, ela vai sim trazer um nível de equilíbrio. Né? Um nível de equilíbrio é extremamente importante. Lembrar que as pessoas são pessoas. Sim. Né? Lembrar que todos nós temos as nossas limitações, de cada um entender e se colocar no lugar do próximo. Então, a questão da espiritualidade, ela ajuda muito a trazer um nível de equilíbrio e também de despertar isso. Então, eu acredito que mais ou menos nessa linha. Só para te entender uma questão importante da espiritualidade, quando a gente fala de Jesus. Os discípulos de Jesus, quando os jovens, eles faziam um teste na sinagoga para ver se eles passassem no teste, eles trabalhavam na sinagoga, se tornavam doutores da lei. Fariseus, né? Certo. Os fariseus. Dentro da ordem lá, né? Os discípulos de Jesus, todos eles rodaram.
E aí o outro passo ou era trabalhar na sinagoga, o outro passo era seguir a profissão do pai. Virava pescador, marceneiro, e assim... Todos eles. Todos eles seguiram a sua caminhada. Ou seja, então a gente pode pegar aqui Jesus, pegou pessoas que tecnicamente foram reprovadas. Perfeito. E capacitou elas. Então isso é muito fora de contexto, quando a gente começa a pensar na questão do despertar. De dizer assim, opa, tem valor aqui. Tem algo aqui dentro que ainda não teve o start. E Jesus começa a despertar isso neles. Então, quando eu falo do líder, a gente pode pegar o próprio Michael Jordan. Michael Jordan rodou no time de basquete da escola. E ele conta isso nas suas palestras, no seu documentário. Então, isso é um choque que, às vezes, a gente precisa que alguém venha aí desperte o isso. Principal. Que show. É, muito importante. E nesse quesito, até gostaria de colocar meu testemunho, assim, porque nós falamos isso aqui antes, né? Antes de entrar no ar aqui. Eu vim do mundo executivo, né? Primeiro a criação bem faca na bota, depois o mundo executivo, depois o mundo, né, corporativo ali, né? Mas depois tinha que ter o lojinha, né? tinha que ter o lojinha. Eu conto no primeiro, né? E então depois a parte do mundo educacional ali, né, universidade e tal. Mas o que acontece? Sempre me considerei um cara muito ativo, muito focado, busca dos meus projetos, que eram muito fixados na minha cabeça, e tá tudo certo. Só que em algum momento da minha caminhada começou aquilo, cara, já tinha o sucesso é inerente a cada um, né? Mas para mim já tinha sucesso, já tinha resultados, enfim, mas me faltava alguma coisa. E isso, inclusive, começou a despertar alguns problemas em relacionamento, né? E, cara, aí... No momento que eu fui para desenvolvimento da espiritualidade, que eu digo para vocês hoje, procurem desenvolver a sua espiritualidade hoje primeiro. Eu fui desenvolver por último. Procurem desenvolver primeiro, porque tudo mais será acrescentado de uma forma muito mais tranquila. Facilita Facilita de uma forma muito grande. Essa foi a minha experiência. Se eu tivesse feito isso antes, tá tudo certo. Sim. Se você já fez outros desenvolvimentos, outros cursos que nem eu fiz e tal... Show de bola. Mas é chegada a hora. E se você tiver a oportunidade de estar aqui nos assistindo, nos ouvindo, procure seu desenvolvimento espiritual primeiro. Porque tudo mais será acrescentado. É fantástico. E aí tu tem uma completabilidade, tu tem uma tranquilidade, tem um equilíbrio muito melhor para lidar com pessoas. Sempre tive essa questão, né, de relacional bem bacana. Mas chega um momento que algumas coisas estavam me startando a agressividade. E nessa postura mais... Né, enérgica, né? E aí tu precisa ter o olhar com compaixão, esse olhar de entender pessoas, porque são pessoas, são organismos vivos. E Jesus foi um grande exemplo disso, de se colocar no lugar do outro, né? Porque ele sempre olhou a essência de cada um, né? Nunca só a capacidade técnica ou a capacidade, mas sim a essência daquele indivíduo. E quando tu consegue... exercer, vamos dizer assim, a capacidade de te colocar no lugar do outro facilita muito, né? Porque tu consegue entender total, né? Onde é que existe a falta de consciência em determinados pontos dentro do teu colaborador. E eu acho que é o maior desafio hoje dos líderes, e dos empresários de uma maneira geral, porque às vezes não, vamos ser bem sinceros. Hoje no Brasil a gente tem grande parte do empreendedorismo é por necessidade, tá? Sim. Muito poucos empresários empreendem por vocação, salvo aqueles que já estão num outro patamar dentro do seu desenvolvimento pessoal. E aí os caras vão para dentro do mercado de trabalho como empreendedor e eles se tornam os seus melhores funcionários. E aí ele vira o escravo do seu negócio, porque ele faz tudo. Ele não deixa o colaborador fazer o que precisa ser feito ou se desenvolver, ele não dá a condição de se desenvolver. Não abre espaço. Aí entra uma conversa eterna que eu e o Alex temos da centralização e da concentração, né? Que tu começa a concentrar determinadas atividades e tu senta em cima e a coisa não funciona. Vira gargalo da própria empresa. E hoje... Como é difícil tu conseguir tirar o empresário e o líder do operacional mesmo, assim, ir para a parte mais tática, e principalmente estratégica, né? Porque não adianta, cara, se tu tá envolvido no problema, tu não consegue olhar para o redor e ver as oportunidades que estão se desenhando na tua frente. E às vezes a morte da tua empresa, ela tá desenhada ali na frente, tu não consegue, porque daí tu chega ali, puf, quebrei. Eu acrescento pior, né? Às vezes, muitas consultorias, quando a gente entra,
a morte da empresa está anunciada pelo próprio gargalo do Sim. próprio dono Próprio da dono. empresa. Não, a liderança. Né? Mas é que tem um detalhe importante nisso. O homem não gosta de ser governado. Perfeito. O homem não perfeito, gosta, perfeito, perfeito. Ainda mais perfeito. o perfil empresário geralmente D, né? Eu digo que, às vezes, numa consultoria, as empresas não querem uma consultoria, elas querem um chefe. Alguém que sente com o dono e diga o que tem que fazer. E aí, mais engraçado, eles sabem. Isso é muito maluco. O empresário, ele sabe o que tem que ser feito. Aí diz assim, vem cá, uma pergunta. Tu revisou os contratos ali, reajustou os contratos de prestação de serviço? Não. Mas, então, gente, vou botar uma meta aqui, um plano de ação. Aí eu digo assim, é o óbvio, é o básico. Mas por quê? Tem que chegar alguém que vai imprimir ritmo, que vai capitanear esse trabalho. Então, e aí quando eu falo da operação, eu digo que às vezes nós, como empreendedores, nos escondemos no operacional. Perfeito. Porque a gente já sabe. Agora, tem que visitar cliente. Tem que fazer prospecção gerar ativa. negócio, Tem que né, fazer prospecção gerar ativa. produtividade, gerar network, sair de uma zona. Aí tu pensa assim, cara, minha empresa é o meu negócio. Entendeu? Então, eu digo que às vezes o empresário tem uma ideia assim, se eu não estou aqui, as coisas não funcionam. É uma frase muito comum. Se eu não estiver aqui, desculpa, tem uma falha de liderança grosseira nisso. Grande. Porém, a gente sabe que existem etapas para se criar esse dinamismo dentro da empresa. Eu falava uma vez com um empresário aqui da cidade, um cara muito, muito bem sucedido, e eu falei assim, a empresa é maior que o teu nome. E aí ele ficou pensativo, e tu precisa aprender a trabalhar com isso. Porque a empresa, ela é uma pessoa jurídica. Perfeito. Ela tem que andar com as próprias pernas. Se tu tem que estar aqui para puxar, tem alguma coisa errada nesse processo todo. E aí fica pesado, fica difícil para quem está tocando o negócio, fica desgastante. É que nem o tal de ficar até mais tarde trabalhando. Todo mundo acha, e aí eu sou um crítico nisso, todo mundo acha que ficar até mais tarde é empenho. Não, cara, é falta de produtividade mesmo. É Tá ocupado ou tu tá produtivo? Até as formigas estão ocupadas, mas com o quê? Essa é a verdade. Então, as pessoas trabalham, porque até às 9 horas, às 10 horas trabalhando, dedicando. Desculpa, improdutivo. É improdutivo. Claro que é. Tem que aprender. Aí, parece que se tu não trabalha até mais tarde, sábado, domingo, e essa geração vem com essa figura, viu? Essa nova geração, ela não vem com aquela questão de bater ponto, com aquela questão de ficar até mais tarde. Não existe, isso acabou. Esquece isso. Mas eu gosto disso. Porque, assim, se tu tem um contrato de trabalho, tu te dedica, tu tem que aprender. Tu tem uma casa, tu tem uma família. Cara, aí eu tenho a ideia de que eu ficar até às 10 horas trabalhando, virando madrugada, eu estou sendo... Produtivo. Para mim, eu sei que às vezes é necessário, ok? Não, tudo bem, mas... Um projeto? Projetos, praticamente. Agora, porque senão vira prolixidade. Perfeito. Né? E tu pode ver que tuas horas extras são muito de procrastinação do teu dia a dia. Ah, sim. E quando tu chega lá no final do dia, tu acha que está produtivo, mas tu está só ocupado, cara. Perfeito. Tu tá só ocupado. Então, assim, isso existe estudos técnicos, né, que nos embasam nisso, né? Mas as pessoas confundem, sabe, estar ocupado com ser produtivo. As pessoas, na maioria das vezes, ainda mais essa nova geração, tem muito problema de prolixidade e produtividade. Muito. Sim. Né? Viram procrastinadoras. E isso a gente tem boas discussões dentro do processo, né, da área da educação, né? Como transformar isso. E aí eu vou te fazer uma pergunta. Cara, como um líder pode impactar negativamente uma instituição hoje? Primeiro, omisso. Tem uma frase que eu gosto muito. Tudo, se tu não fizer nada numa empresa, tudo que acontece é desleixo, né, problemas de qualidade, vai descambar. Então, a primeira questão negativamente é um líder omisso. Eu gosto de uma expressão do líder rapadura. Duro e doce. Duro Quando com o precisa problema, ser... doce com a pessoa. Doce com a Perfeito. pessoa. Às vezes o líder ele pega isso, bate no liquidificador e mistura. E aí ele faz o problema e a pessoa serem a mesma coisa. Ah, mas são as pessoas que geram problemas. Ok, mas e a causa? Perfeito. Por que Causa e gerou? efeito. Tá entendendo? Então, o líder omisso, o líder que não trabalha causa e efeito, o líder que não aprende a analisar, tá entendendo? Um líder que não sabe se relacionar, ele gera um ambiente totalmente negativo. Tóxico. Tóxico, pesado. E vou dizer uma coisa para vocês. As pessoas sabotam. Claro. Claro que você pode. Claro. Claro que E você isso pode. então, um líder que... Parece que, quando a gente fala de um líder, né, de relacionamento, a gente está falando de um líder muito suave. Eu sou um cara extremamente resultadista. Gosto do resultado. Tem que entregar. Temos que entregar alguma coisa. Tem que cobrar? Tem. Mas existem líderes que cobram em cima o tempo todo. Eles geram estresse.
na equipe que parece que tudo que eles fazem parece que nunca está bom, nunca dá certo. E aí o liderado, digamos assim, ele vai sabotar. Quando ele vê uma oportunidade, ele vai sabotar. Então, a questão de saber cobrar, de ser enérgico, ok. Eu tinha um chefe que falava, ninguém gosta de líder bonzinho. E ele está certo. Um líder tem que desafiar, cara. Um líder tem que mexer contigo. Sim. E é uma verdade. É verdade, Se é verdade, é verdade. Volta, por exemplo, de Jesus. Pega os discursos de Jesus com seus discípulos. Eram suaves? Não eram suaves. Não eram suaves. Mas eram certeiros que Era. geravam um incômodo dentro deles. Geravam um desconforto e, cara, tem uma... E até hoje, né? Até hoje, né? Tu pega qualquer parábola ali que realmente... É duro. É duro. Aquilo ali te Mas- mexe de uma mas maneira... aí o Rafael foi muito assertivo, muito feliz na colocação, porque eu acho que assim, um líder da atualidade, ele tem que ser, sabe, ele tem que... Por isso que eu digo que tem que desenvolver primeiro a espiritualidade, porque a partir daí, cara, tu consegue ter uma outra visão e tu consegue mexer com aquela pessoa, com os brios até da pessoa, né? Porque eu acho que é importante, mas não ofendendo a pessoa. Que Isso, muitas vezes a isso. gente vê em empresas, né? E aí é onde o engajamento morre. Eu A vou, entrega morre. eu vou pegar uma frase de uma música de um grande filósofo gaúcho, né? Mano Lima. Filósofo, é. Né? É que nem repontar ovelha quando vem fraca e cansada. Se aperta, ela deita e se frouxar, sai da estrada, né? Não, e basicamente isso é uma jornada, né, Rafael? Porque não existe uma receita de bolo, né? Não, a gente está falando aqui, mas a gente precisa que o líder ele também se adapte à sua equipe, a equipe a ele, depende do setor, né? Quanto tempo de trabalho ele tem, entregas, então, quer dizer assim, por isso que eu falo muito, né? A liderança, as pessoas, é uma veia viva pulsante. E se é uma veia, né? Cara, corre sangue, corre, né? De forma diferente. Tem momentos que tu bombeia mais, bombeia menos. Isso te causa um estresse ou não, te dá uma atitude de ação ou não. E eu volto a dizer, não adianta, né? A gente fala muito isso, inclusive, né? Na questão da escola, né? De princípios, na parte de liderança. Cara, porta da alma. A alma, aliás, o coração é a porta da alma. Né? E se tu consegue tocar a alma das pessoas, tu consegue botar combustível ali. Sim. Se não, tu realmente vai ter estresse. Tu tem que despertar isso. É claro que não é fácil. Não é fácil. Eu não consigo... Esse dia eu estava falando com um jovem lá na igreja, ele falou, estou organizando a minha vida. Né? Eu brinquei com ele, ele estava solteirão, né? Eu falei assim, tá na hora de arrumar uma namorada aí, tá num encontro de jovens aí, tem que arrumar uma namorada. Não, primeiro eu vou organizar. Eu falei, cara, não existe isso na vida. A vida não é assim, uma caixinha. Maior ilusão, né? Maior ilusão. Agora eu vou cuidar da caixinha e tal. As pessoas, quando vão trabalhar, vou deixar os meus problemas aqui no estacionamento. Não, cara, não existe. E o líder tem esse desafio. Eu gosto muito da informalidade. O que é informalidade? É tu escorar na pessoa de forma informal. Uma conversa aleatória, tu consegue puxar muita coisa. Às vezes o líder tem aquela ideia da formalidade. Vamos sentar agora, vamos ter um momento de feedback. One to one. Mas às vezes estou falando de futebol, tu vê como é que tá o cara. Às vezes estou vendo, tô brincando, não sei com o que, trocando uma ideia aqui, falando de outra coisa aleatória. Tu consegue identificar, captar. tu consegue identificar onde Então, o que tá, qual o gargalo eu gosto dessa questão da liderança informal, porque tem um detalhe na formalidade. Existe a liderança formal na organização e existem os líderes informais, que não estão num cargo de liderança, mas eles exercem uma liderança. Eu trabalhava em Santa Maria, eu tinha 120 funcionários em Santa Maria. E eu tinha um dos caras muito experientes, que ele não era líder, não era chefe de nada, assim, não tinha o setor. Mas ele era um cara extremamente influente dentro das equipes. E era um influente daqueles negativos. E um cara difícil de acessar. Eu pensei, e eu, como coordenador da unidade, eu preciso me aproximar desse cara. Eu preciso desse cara do meu lado. E sabe como é que eu cheguei nele? Os guris da empresa, eles tinham um dia da semana que jogava futebol. Eu não sou muito de ir nas confraternizações para não gerar, às vezes, um relacionamento muito intimista. Perfeito. Né? Eu cuido, É uma às vezes eu linha- vou, é às uma vezes eu não linha vou, tênue isso, né? às vezes eu vou, às vezes eu não vou. Mas- Às vezes eu jogo, não fico no churrasco. Então eu sempre tive um pouco de cuidado com isso. E eu comecei a me aproximar. Na hora de pegar o time, não, cara, o time desse cara aqui, esse cara joga bola. E comecei a me aproximar. E trouxe o cara pro meu lado. E o cara começou. E sabe onde é que eu ganhei o cara? Um dia ele brigou na empresa com o funcionário. Ele brigou de discutir com o chefe dele. De trocar desaforo. E ali eu achei, agora é a hora. Agora é a hora de ganhar ele para mim. Então, como liderança, eu preciso identificar a questão dos líderes informais. E eu também preciso entrar nessa informalidade. Que a gente chama da rádio peão. Perfeito. Exato. Né? Os bastidores. Os bastidores influenciam muito a organização, seja qual for. Se nós não ocuparmos esse lugar, alguém vai ocupar. Com certeza. Essa é a verdade. Isso é importante tu colocar, porque liderança, ela vai sempre ser exercida por alguém. Por alguém, perfeito. Alguém vai Sempre. ocupar. Alguém vai ocupar. Se tu não ocupa, alguém vai ocupar. Então,
Você que está nos ouvindo aí, né, hoje, né, está nos acompanhando no nosso podcast Café com Negócio, pega essa visão, que nem diz o código, né? Pega o código. Pega o código. A liderança. Alguém sempre vai ocupar esse cargo na sua empresa, na sua organização, sempre vai ter alguém disposto a fazer isso. Em casa. E quem lidera na sua casa. E tem um outro detalhe. Mas agora não vou decidir. Se você não decidir, alguém vai decidir. Alguém já decidiu. Alguém já decidiu. Já decidiu. Eu brinco na questão da casa. Alguém lidera a nossa casa. Exato. Ela pode ser a internet. Perfeito. Pode ser o filho, pode ser a mulher, pode ser o pai. Alguém lidera. Pode ser até a sogra. Alguém vai ocupar esse espaço. Então, a liderança sempre tem alguém no trono da liderança. Perfeito. Né? Não, e isso é em tudo, né? Não só nas relações humanas, né? Se a gente for analisar, é em tudo, é em tudo. E é uma posição que ela não é um cargo, existe o cargo de líder dentro das empresas, mas a posição de líder ela acontece até em cargos iguais, né? E ela pode ser cíclica. E ela pode ser exatamente. Sim, pode mudar. Isso pode ir acontecendo na mudança. Agora eu peguei um exemplo do time do Internacional que está sendo remontado ali, né? Eu vi uma reportagem. O melhor time do Brasil? Com certeza. Dentro do time hoje, do escopo, existem 13 ex-capitães. 13. Então, o que acontece? Na montagem do elenco, 13 não é um número muito bom, mas na montagem desse elenco... Verdade. Quando pensaram no elenco, pensaram que a gente precisa trazer gente vitoriosa. Perfeito. Gente de liderança que vai ajudar a carregar o piano, que não vai... Porque o que acontece nos últimos anos foi identificado que o clube chegava em algumas decisões... E afundava. E pipocava. Essa é a verdade. E aí, quando fizeram o diagnóstico do elenco, falta liderança, alguém que não vai sentir. E aí, agora, você pode pegar ali, existem líderes ali que levantaram o troféu em vários lugares. Perfeito. Capitão de seleção, o goleiro, o centroavante são capitão da seleção. Ou seja, vem com uma certa bagagem. Perfeito. E quando eles abrem a boca para falar, as pessoas vão ouvir porque tem a experiência, tem resultados. O resultado, e vão exercer essa liderança positiva. Então, olha como é importante um ambiente de vários líderes, mesmo que talvez não exerça a braçadeira de capitão, vai ficar com um só. Claro, claro. Mas, dentro do grupo, ter líderes positivos que vão ajudar a segurar o rojão é importante. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Que enganjam, né, uns com os outros numa... Porque eu acho que assim, tu tem um norte, né? Tu tem a luz onde é que tu vai levar a tua organização. Com líderes que são, como tu falaste, experientes, mas que têm resultado, ou seja, para que realmente possam exercer uma liderança efetiva, as pessoas enxergar isso como um ser a ser modelado, entendeu? É que quando tu levanta para falar, em qualquer situação, as pessoas te olham e pensam, quem é? Sim. Às vezes nem a mensagem é quem fala. É quem fala. Quem é esse cara? O que ele já fez? Principalmente no perfil D, né? Principalmente. Principalmente. Quem tu é na fila do pão? Quem tu é na fila do pão? E é uma característica muito forte. Primeiro, entre os homens, né? Líderes entre os homens. E entre, principalmente, a questão da classe, vamos dizer assim, de executivos, né? E diretores. A galera é muito agressiva, né? Geralmente, se tu fizer... Existe, né? Já pesquisa, mais de 70% são D. Um perfil, cara... agressivo, né? Que tu tem que dominante. ter... exatamente. Então, tu tem que ter ali... história, tu tem que ter resultado, tu tem que saber para onde está indo, né? Porque um cara desse não segue qualquer um, entendeu? Então a gente precisa pensar nesses aspectos quando a gente fala mesmo pro pequeno empresário, micro, pequeno, médio, né? Enfim, e quiçá grande, né? Mas tudo começa pequeno. Passa por pensar, né? Agir rápido e pensar grande, né? Sim. Esse é o grande diferencial. E hoje nós temos uma geração que as pessoas não têm muita paciência de ouvir. Não. Ou ouvem, mas não mas aí querem resultado também rápido mas aí demais. deixa eu te fazer uma pergunta. É falta de paciência ou é falta de inteligência emocional para conseguir absorver esse feedback? Porque talvez eu me esconda através de não tenho paciência para ouvir porque eu não quero ouvir uma crítica que vai fazer eu me melhorar. Ou talvez eu me magoo porque eu levo aquilo para o lado pessoal. Eu e o Alex mesmo, nós estamos dentro do projeto do INDEC há praticamente 3 anos. E a gente teve várias discussões de estômago, assim, que a gente conseguiu tirar o melhor daquelas informações, daquelas conversas de estômago. Mas eu dei muito feedback para ele deu muito feedback para mim. Sim. Mas por quê? Porque a gente entendeu que aquilo ali era para desenvolvimento, tanto para um, tanto para outro, pro sucesso do Instituto, né? Está mais em quem ouve, né? Mas é que quando a gente fala do feedback, eu digo que nós temos uma dificuldade tremenda no feedback.
Porque a gente tem o feedback, a expressão dar retorno, ok? Perfeito. O meu conceito de feedback é construir um futuro. Perfeito. Construir um futuro. Perfeito. Então, quando a gente fala de feedback, Alinhamento de expectativa. quando eu vou dar um feedback, por exemplo, seja em qualquer circunstância, eu tenho que ouvir primeiro. Eu não posso dar um feedback falando, mas como assim, cara? Esse feedback é dar um retorno. Mas eu preciso entender o... Por que aquele resultado veio daquela maneira? Não dizia, tu entende? E aí, quando eu falo de construir o futuro, eu não estou aqui buscando um culpado, mas por que chegamos até aqui? E o que eu espero de ti? Então, se eu sou um líder, seja na empresa, lá na igreja, em qualquer circunstância, as pessoas precisam entender o que a organização espera delas. Aí tu me diz assim, mas é óbvio. O óbvio precisa ser dito. Mas tá claro. Tem que desenhar. Desenha, então. Desenha. Eu tinha um cara que me ajudou muito profissionalmente, o Marcel Scalco, me ajudou muito profissionalmente. Ele falou assim, desenha, velho. Pega um papel. Tem gente que aprende assim mesmo. Não é uma ofensa. Claro. Não é uma ofensa. Mas a gente tem um entendimento que as pessoas sabem. É o canal sensitivo, né? Só que se tu não ouvir, tu não vai saber. Se tu não aprender a ouvir nesse sentido. Né? Tu vê que as pessoas estão ansiosas, elas falam uma em cima das outras. E hoje, cara, saber ouvir hoje é uma das qualidades da liderança, viu? É saber ouvir. Às vezes as pessoas elas querem um ouvido, né? Para poder trocar uma ideia. E se tu não ouvir, não tem. Então, quando eu falo de feedback, eu sempre digo, feedback é uma construção de futuro. A pessoa precisa sair dali sabendo o que eu espero dela e como nós vamos construir. Eu trabalhava em Caxias, eu era coordenador regional lá, e eu tinha um funcionário que eu estava querendo desligar ele. E não deixava eu desligar o cara, a direção da empresa. Aí veio o dono da empresa, sentou comigo e falou assim, deixa eu fazer uma coisa. A demissão é uma derrota para o líder. Nós podemos demitir ele, mas é uma derrota para ti. E antes de demitir, eu quero que tu me apresente aqui tudo que tu fez para recuperar ele. Eu tinha 20 e poucos anos. Tudo que tu fez como líder para recuperar esse funcionário. Bah. E aí me pegou no calcanhar. Bah, que chinelada. Aí ele veio assim, um dia alguém não fez isso para ti? E aí eu comecei a refletir, sim. Alguém já fez isso por mim. E aí eu tive que montar um plano de ação de recuperação Do colaborador. Isso foi uma experiência tremenda. Porque demitir é muito fácil, cara. Sim. Demitir é muito fácil. É que tu É a pessoa que tu elimina o teu problema, gosta, né? Que às vezes não gerou uma empatia. E aí é muito fácil demitir. Só que quanto custa isso? Que gerou um incômodo. Exato. Porque tem isso, tem líderes, né? Principalmente ali mais, né, autocratas, assim, gostam de só mandar, que eles não gostam de ser, sabe... Desafiados, talvez, incomodados, rebatidos, né? E, cara, isso causa uma certa empatia, né? Ou a antipatia. Né? Nos dois, enfim. E, cara, o cara quer mais esse livre daquele cara. E aí vem a questão, por isso que o cara é diretor da empresa, né? Vamos dizer assim, muito, né, inteligente, com uma luz muito grande, porque, cara, o que realmente a gente está fazendo? E esse é o grande desafio. O que realmente a gente fez? Muitas vezes tu vai ver, cara, a gente não fez muita coisa não, cara. A gente não fez tudo que podia. Sim. E aí eu volto para uma coisa muito importante para o líder. Líder que é líder, pau ferro, tem que tomar decisão, chamar para si a responsabilidade muitas vezes. E aí a responsabilidade de sim, Rafa, aquilo que tu falaste lá. Cara, o que eu estou fazendo a mais? Eu estou realmente revisando linha a linha? Eu estou revisando processos? Eu estou revisando pessoas, conversando com pessoas, vendo as dificuldades delas? Porque às vezes as dificuldades delas são encaixar numa gestão de cultura nossa, que a gente criou. E cultura, cara, toda empresa tem. Toda empresa tem. Se tu disser que a tua empresa não tem uma formalidade de cultura, então ela tem uma formalidade, uma cultura informal que pode ser terrível, extremamente negativa. Então, cultura é a nossa próxima pergunta. Preciso puxar esse tema. Como tu enxerga uma questão de cultura, desde contratação, desenvolvimento, sabe... Como lidar com o indivíduo, e a própria palavra, né, na etimologia da palavra já fala, né, na sua semântica, que indivíduo. O indivíduo é uma pessoa que não é dividida por dois. Ou seja, tu é pessoal e profissional, né, mesma pessoa. Como cultura impacta dentro desse negócio? Eu gosto da cultura, fazer um conceito inicialmente. Né? A cultura como estratégia no café da manhã. Perfeito. Tu pode ter a melhor estrutura, tu pode ter a melhor ferramenta, a melhor estratégia, mas quem manda é a cultura. E o que é cultura numa organização? É como as pessoas tomam decisão. Baseado no quê? Então, por exemplo, tu chega... Né, tinha um empresário, mas ele falava assim, a filial tal, como é que tá? Não, tá bem e tal. Não, tá muito quieto lá. Vai lá. Pode resolver, tem problema.
Cultura. Cultura, tipo, uma cultura de viver debaixo de problema. Uma cultura de viver debaixo da tensão, de futricar, de mexer, de gerar. Ou seja, está dando resultado. O placar está positivo, está entregando, mas a cultura de viver debaixo do confronto, de viver debaixo de ficar, né, incomodando, gerou o quê? Pode gerar que tem problema. E aí eu falei, não, até eu brinquei, qualquer filial que a gente for aí, se quiser problema, a gente consegue lá. Tá? Se for fuçar. Agora, o que nós queremos? Então, uma cultura, ela envolve a tomada de decisão. E uma cultura, para ser transformada, leva muito tempo. E assim, existem dois tipos de cultura, né? A cultura aquela que está nos manuais e a cultura realmente que impera dentro das empresas. E normalmente elas são reflexo da cultura dos proprietários, dos donos, Perfeito. né? E Rafael, assim, ó, hoje se tu pudesse passar assim um insight de líder para líder, qual seria? Poxa, isso é uma pergunta bem complexa de responder, né? Eu acho que a gente precisa continuar acreditando nas pessoas, né? Não perder essa questão de acreditar nas pessoas. Eu acho que não existe nada mais prazeroso para um líder que é gerar um outro líder. Perfeito. De alguém que vai seguir aquilo que tu gerou nela. Eu acho que isso é uma satisfação para a liderança. Então, eu digo que o líder ele precisa, sim, continuar no autodesenvolvimento, continuar estudando, se capacitando, mas, principalmente, gerar algo. Gerar algo nas pessoas, gerar algo na sociedade. Perfeito. Deixar a sua marca. Seu legado. Né? O próprio Falcone fala, né? O líder, ele gera resultado, fazendo o que é certo, da maneira correta. E eu digo mais, gerando um fruto e marcando. Nós temos que gerar uma marca na nossa liderança. Eu sempre digo assim, que as pessoas até podem não gostar de mim. Ai, cheio, chato, resmunguento. Ok. Mas aquilo que eu gero, as pessoas não podem apontar e contestar ele. Então, isso é importante. O líder ele tem que entender que ele gera algo tremendo. E eu faço menção a um dos meus mentores hoje, vou mandar um abraço para ele, que é o Marcos Macedo. O Marcos é uma qualidade de líder, cara, que eu acho que faz falta hoje. Tu pode chegar com a maior bobagem do mundo no projeto. Ele vai te ouvir e vai te ajudar. Perfeito. Ele não mata. Eu fico impressionado. Aí eu brinco com ele, cara, mas isso não tem fundamento, como é que tu... Ele diz assim, pessoas é o futuro. Pessoas, né, relacionamento, confiar, acreditar. As pessoas passam pela porta, elas chegam motivadas. Como é que eu vou chegar agora? Né? E ele vai dar, aí da habilidade dele, vai conduzir da melhor maneira possível. Por isso que eu digo que a liderança tem que aprender a ouvir, a aprender a lidar com a pessoa que está sentado ali. Isso talvez seja a chave de tudo isso. Então, eu acho que precisamos continuar acreditando nas pessoas. Perfeito. E está na função do líder desenvolver isso. Né? Ninguém chega pronto. Né? A gente fala na empresa lá, o meu sócio, o Diego, existe uma necessidade. Ok? Quem é que vai suprir essa necessidade? A liderança. Ela tem que suprir essa necessidade. Ela não vai ser suprida sozinha, né? Sozinha só nasce tiririca no meio do mato, né, cara? Não sei como é que nasce sozinha, mas agora o líder ele tem que se posicionar. E tem que estar presente, né? Mas com uma informação muito importante. Nosso desafio dentro do Instituto, o INDEC, né? É tirar o líder do operacional, não da operação. Perfeito. Entendeu? Perfeito. São coisas muito diferentes. Então, estruturar processos e planejamentos para que ele possa ir do operacional para o tático, né? Do tático para o estratégico, mas ele sempre vai estar na operação. Isso é fundamental. E tu fez me recordaste uma lembrança que é o seguinte, o Brasil, ele é um dos países mais empreendedores do mundo. Só que, infelizmente, está invertido o ciclo porque o nosso ciclo é por necessidade não por oportunidade, né, ou propósito. Só que dentro desse processo eu vejo um outro problema. Brasil. Inclusive, saiu na pesquisa da ONU ano passado, na última reunião do ano passado. Nós somos um dos países que mais mata sonhos no mundo. Isso é terrível.
estar citado numa pesquisa assim. E quando tu falaste, me lembrei dessa pesquisa. Por que matamos sonhos? Porque às vezes somos líderes que não estão preparados para assumir aquilo, que estão deixando as suas emoções na frente de decisões impactantes e razões lógicas para a empresa. Tem medo de desenvolver pessoas que podem perder o cargo. Perfeito. Então, tem muita coisa assim que a gente, nesse âmbito, só que a gente precisa parar de matar sonhos. Porque a gente vive com pessoas, e pessoas têm sonhos. E sonhos movem, né, movem o mundo. E a gente tem que ser, né, que nem diria o Augusto Cury, né, ponto e vírgula. Né? Bota uma vírgula ali para gerar um novo sonho, seja, né, ser propulsores de novos sonhos. Eu acho fantástico isso. O livro é muito bom, recomendo. E porque é desenvolvimento de liderança puro, sabe, desenvolvimento de pessoas, como lidar com essa gestão de emoções e aí, a partir daí, resultados. E se tu quiser saber um pouco mais sobre essa trajetória, nós temos o nosso livro do grande mestre, O Caminho do Ser ao Empreender. Né? Momento merchan. Momento merchan. Estamos encaminhando aí para o final de mais um podcast. Né? Então, se vocês quiserem, fala exatamente sobre essa trilha do caminho do ser ao empreender, né? Que é o que a gente está trabalhando aqui há bastante tempo e vamos continuar trabalhando. Você encontra na Amazon ou no site da Nascente Multiloja, né, Alex? Tem na Nascente para vender? Tem. Estamos na segunda edição já, né? Então, esgotada a primeira, show de bola, graças a Deus, bem, Deus, crítica, né? A resenha crítica bem legal, bacana. Então, Rafael, muito obrigado por tua disponibilidade de estar aqui novamente. Queria que tu deixasse uma mensagem final, certo? Né? Por nos aquela nossos galera que passasse, telespectovintes, né? Aquela galera que passasse aqui na frente e visse aquele outdoor ali na frente com mensagem do Rafael Quates. Boa, num telão de LED. Ali, isso aí. Não, primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui, um bate-papo, para ver que o tempo passa muito rápido. Voando, então bacana. É um assunto que mexe muito comigo, essa questão de liderança, desenvolvimento de pessoas. A mensagem, eu acho que eu reforço essa questão de continuar acreditando nas pessoas. Se há um futuro na frente, esse futuro depende das pessoas que estão conosco. Eu fui questionado agora por uma pessoa, poxa vida, vai assumir a Cacisque agora, mais uma coisa para fazer. E aí eu falei, só é possível se eu tiver cercado das pessoas certas, se eu tiver uma boa equipe. Então, tem muita resposta que estão nas pessoas que estão à nossa volta. Eu gosto de uma frase muito bacana, diz, quem senta à mesa comigo? Quem senta à mesa comigo? Perfeito. Então, as pessoas são o futuro, as pessoas que nos motivam, que vão nos desafiar, que vão mexer conosco. Então, a mensagem que eu deixo é, continue acreditando nas pessoas. Perfeito. Esse é o caminho. Por mais que a tecnologia avance, por mais que a inovação entre, né, com muita força, as pessoas ainda são a chave do futuro. Perfeito. Muito obrigado novamente. Eu que agradeço. Alex, tua mensagem final? Eu fiquei pensando aqui muito, né, porque, tipo assim, a mensagem final é um pensamento, na verdade. Tipo, a gente precisa cuidar, e eu diria para você que, como diria o poeta Mário Quintana, né, nosso saudoso poeta, né, que as nossas palavras de hoje não sejam folhas secas tocadas ao vento, mas sim chegue ao seu coração. E ao seu coração, a ação prática necessária para desenvolver um mundo que a gente não mate os sonhos. Perfeito. Então, gente, muito obrigado mais uma vez por estarmos todos aqui e ter a tua presença, Rafael. Até a próxima, galera. Obrigado.